Imagine uma civilização tão antiga que existia antes das pirâmides, antes de Roma, antes da Grécia, um império tão vasto, que se estendia por terras férteis e desertos infinitos. Montanhas impenetráveis e rios gigantes que alimentavam milhões de pessoas. Um povo que inventou o papel, a pólvora, a bússola, a porcelana, e que influenciou o planeta mesmo quando o resto do mundo nem sabia que ele existia. Hoje você vai viajar através das dinastias que construíram o Império Chinês, uma das histórias mais longas e impressionantes da humanidade. Pegue sua bebida, ajuste seu fone, e venha comigo nessa jornada de 4.000 anos. Tudo começa há mais de 4 milênios, no Vale do Rio Amarelo. Lá, nascia a dinastia Xia, a primeira de toda a China. Pouco se sabe sobre ela, e muita coisa ainda é considerada lenda. Mas essas lendas falam de reis, sábios e heróis que dominaram enchentes devastadoras, construindo canais e barragens. Mesmo envolta em mito, a Xia plantou a semente do que se tornaria uma civilização gigante. Depois dela veio a dinastia Song. E aqui a história se torna concreta. Temos registros escritos em ossos e cascos de tartaruga, usados em rituais para prever o futuro. Os Song construíram cidades fortificadas, dominaram a produção de bronze em larga escala e criaram um sistema de escrita que foi a base para o chinês moderno. Cada símbolo carregava poder. Cada palavra era um pedaço da história. A sociedade já era complexa, com nobres, guerreiros, camponeses e escravos. Quando os Song caíram, uma nova força surgiu, a dinastia Zhou. Foi durante o seu longo reinado que a China cresceu não só em território, mas em pensamento. Nessa época surgiram filósofos como Confúcio e Lao Tse, criadores de ideias que mudariam o mundo para sempre. O confucionismo e o taoísmo. Eles caminhavam pelas cidades discutindo a vida, o governo, o universo, e ensinando sobre ordem, equilíbrio e respeito. Essas escolas de pensamento influenciaram não apenas a China, mas toda a Ásia por milhares de anos. Mas o poder é uma chama difícil de manter acesa. Com o tempo, a autoridade dos Zhou enfraqueceu, e os estados regionais começaram a lutar entre si. Foi uma era de guerras constantes, mas também de grande avanço militar e estratégico. As armas se tornaram mais letais, os exércitos mais disciplinados. Foi nesse caos que um estado se destacou e mudou tudo. Qin. A dinastia Qin foi curta, mas intensa como um raio. Seu governante Qin Shi Huang não queria ser apenas um rei. Ele se declarou o primeiro imperador de toda a China, e ele conseguiu. Ele derrotou todos os seus rivais, unificou o território e criou, pela primeira vez, um império chinês unificado. Para organizar seu reino gigantesco, ele padronizou moedas, pesos, medidas e até a escrita. Ele conectou muralhas e fortalezas que já existiam, formando o embrião do que hoje conhecemos como a Grande Muralha. Mas Qin governava com mão de ferro. Livros foram queimados, opositores silenciados, e o povo vivia sob regras duríssimas. O preço da unificação foi alto, e, como era de se esperar, após sua morte, o império se desfez rapidamente. Mas sua marca estava feita. A China jamais seria a mesma. Quem assumiu o trono depois foi a dinastia Han, e essa é talvez uma das mais importantes de toda a história. Com ela, a China alcançou um longo período de estabilidade, prosperidade e inovação. A seda chinesa começou a ser comercializada com o Ocidente através da famosa Rota da Seda, conectando o Império com o Oriente Médio e a Europa. Imagine caravanas atravessando desertos, carregando tecidos brilhantes, especiarias valiosas e, claro, ideias e histórias que viajavam junto com as mercadorias. O mundo começava a se conectar, e a China estava no centro de tudo. Sob o Zhang, o papel foi inventado. Isso mesmo, o papel que usamos hoje. Livros se multiplicaram, e o conhecimento se espalhou como nunca. A população cresceu, as cidades floresceram, e a burocracia se tornou organizada e eficiente. Foi uma verdadeira era de ouro, mas como em toda a grande história, o declínio chegou. Rebeliões internas e invasões de tribos vizinhas fizeram o império rachar, e o caos tomou conta mais uma vez. Mas a China sempre renasce. A dinastia Sui, embora curta, conseguiu reunificar o império e construir o Grande Canal. Uma obra de engenharia monumental, que ligava os rios do norte e do sul, facilitando o comércio e o transporte de grãos. No entanto, a pressa para realizar grandes obras e expandir o território custou caro. Impostos altíssimos e trabalho forçado levaram a revoltas. E os Sui caíram rapidamente, mas prepararam o terreno para a próxima grande era. Chegava agora a dinastia Tong. Se a Han foi uma era de ouro, a Tong foi uma era de diamante. A China se tornou a maior potência cultural do planeta. A capital, Chang'an,
era a maior e mais cosmopolita cidade do mundo, superando Roma e Constantinopla. Estrangeiros de todos os cantos chegavam, trazendo novas ideias, religiões e mercadorias. As artes floresceram de uma maneira espetacular. Poesia, pintura, música, caligrafia. Era um império aberto, rico, confiante e poderoso. Mas, como um ciclo que se repete, disputas internas por poder e rebeliões enfraqueceram o império, e a era dourada dos Tong foi se apagando. A China mudou de mãos mais uma vez, e nasceu a dinastia Song. Se a Tong foi a era da cultura, a Song foi a era da ciência e da invenção. Foi durante a dinastia Song que surgiram inovações que transformaram o planeta. A bússola magnética que guiou navegadores por oceanos desconhecidos, que revolucionou a guerra, e a prensa de tipos móveis que permitiu a impressão em massa de livros, espalhando conhecimento de forma sem precedentes. A economia explodiu, com o uso do primeiro papel-moeda do mundo. Enquanto a Europa ainda vivia na Idade Média, a China da dinastia Song brilhava como um farol de modernidade. Mas a história sempre guarda desafios. Do norte, povos guerreiros observavam com cobiça as riquezas do império. E um dia, eles atacaram. A China caiu nas mãos de um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. Os mongóis, sob o comando de Kublai Khan, neto de Gengis Khan, foi fundada a dinastia Yuan. Pela primeira vez na história, toda a China era governada por estrangeiros. Os mongóis expandiram o comércio, reabriram as rotas com o Ocidente e receberam viajantes famosos como Marco Polo, mas eles administravam com mão pesada. E o povo chinês nunca aceitou completamente o domínio estrangeiro. Rebeliões explodiram por todo o país. Das cinzas da rebelião contra os mongóis, surgiu a dinastia Ming. Essa dinastia é famosa pela sua porcelana azul e branca, delicada e valiosa até hoje. Os Ming reconstruíram e expandiram a grande muralha do Xondua, com a aparência que conhecemos. Eles também construíram uma frota de navios gigantescos, os navios do Tesouro, que navegaram pelos oceanos Índico e Pacífico, em expedições impressionantes. Mas, com o tempo, ameaças externas e problemas internos fizeram com que o império se fechasse. Os portos foram fechados, as grandes frotas desmanteladas, e a China que um dia olhou para o mar voltou-se para dentro de si mesma. Chegamos então à última dinastia imperial da China, a dinastia Qing, governada pelo povo Manchu, vindo do Nordeste. Os Qing foram administradores competentes, expandiram as fronteiras do império ao seu máximo e preservaram muitas tradições. Eles governaram por quase 300 anos, mas o mundo lá fora estava mudando rápido demais. A Revolução Industrial na Europa criou potências com novas tecnologias e ambições coloniais. O Império Britânico forçou a China a abrir seus portos através das guerras do ópio. Tratados injustos foram impostos, e o Império começou a perder territórios e soberania. O gigante adormecido foi pego de surpresa. O Império Chinês lutou para se modernizar, mas era tarde demais. O século XX chegou com rebeliões, fome e revoltas populares. Em 1912, o último imperador, que ainda era uma criança, foi forçado a abdicar. O império de mais de 2000 anos chegava ao fim, mas a sua história continua viva em cada templo, em cada caractere da escrita, em cada invenção e em cada costume que ainda move mais de 1 bilhão de pessoas. Nenhum império durou tanto tempo, nenhuma civilização influenciou o planeta por tanto tempo e de forma tão profunda. E agora eu deixo uma pergunta para você refletir. Se você pudesse viver em apenas uma dessas dinastias, qual escolheria? A próspera dinastia Han, a culturalmente rica dinastia Tong, a inovadora dinastia Song ou a grandiosa dinastia Ming? Qual delas você acredita que mais te encantaria? Deixe sua resposta nos comentários e vamos conversar sobre isso. Este foi o Império Chinês, contado através das grandes dinastias que construíram, expandiram e transformaram o mundo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. O seu apoio fortalece nosso conteúdo e faz nossa comunidade crescer. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.